e fala também sobre José Botto, bastante ameaçado de demissão no Flamengo. E te explica também por que Flamengo e Zenit desistiram da operação envolvendo Luiz Henrique. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Já o staff de De La Cruz informou que as negociações com o Peñarol estão encerradas. Não houve acordo entre o clube uruguaio e o Flamengo. Dessa maneira, De La Cruz permanece no rubro-negro. Por que Flamengo e Zenit desistiram da negociação envolvendo Luiz Henrique? A revelação foi feita por representantes do atleta que estiveram na tarde dessa sexta-feira no Ninho do Urubu. Houve uma última tentativa dos representantes do atleta em fechar esse acordo entre os clubes, mas há uma distância grande entre aquilo que o Flamengo topa bancar e o que o Zenit pede. O time russo iniciou exigindo 40 milhões de euros. A proposta do Flamengo foi de 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Zenit até sugeriu que o Flamengo pagasse 35 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus. E o Flamengo não vai levar nenhum centavo dessa proposta de 30 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus. Diante dessa dificuldade, as partes entenderam por bem que o Luiz Henrique permaneça no Zenit e o Flamengo abra mão de mais uma negociação. Segundo a transferência frustrada, muita crítica em cima do trabalho de José Botto, o executivo de futebol do Flamengo está no bico do corvo, extremamente ameaçado de demissão. Se o Flamengo tropeçar diante do Cruzeiro nas partidas de oitava de final da Libertadores da América, já dá para cravar que José Botto tem tudo para ser dispensado do rubro-negro. Pressão interna e externa atingiram índices elevadíssimos. E as negociações frustradas com Almada e Luiz Henrique só pioraram a situação do dirigente. Você, torcedor do Flamengo, pensa o que sobre o trabalho do Botto? De 0 a 10, que nota você dá para o executivo português? José Botto tem enorme chance de ser demitido caso o Flamengo perca a eliminatória das oitavas de final da Libertadores da América para o Cruzeiro. O clima para o executivo de futebol português é dos piores. De forma externa, pressão dos torcedores pela falta de reforços. E olha que o Flamengo tinha 146 milhões de reais para gastar com contratações. As tratativas com Almada não deram certo, o jogador foi para o River Plate. Luiz Henrique permanece no Zenit. Zé Lucas virou reforço do Cruzeiro. Marcos Antônio segue no São Paulo. O torcedor se pergunta como é que alguém que tinha 146 milhões de reais para gastar não conseguiu trazer uma única contratação. Praticamente todos os times da Série A do brasileiro apresentaram reforços. O fato de a janela para as oitavas de final da Libertadores já estar fechada só aumentou a pressão no Botto. E uma eliminação para o Cruzeiro, jogo de ida acontece na quarta-feira em Belo Horizonte, a volta na semana seguinte no Rio de Janeiro, deve determinar a demissão do executivo. Se do lado externo a pressão é grande, do lado interno há um incômodo. A forma como o Botto se relaciona com os jogadores e também funcionários é mal avaliada. Ele em alguns momentos é grosseiro, em outros momentos dá pouca atenção. E tudo isso tem repercutido de forma negativa. Há quem garanta, inclusive, que Edu Gaspar, que já foi executivo de futebol da seleção e do Corinthians, foi procurado pelo Flamengo. Entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Edu e essa pessoa me assegurou que ainda não foi assinada nem a rescisão do contrato que ele tem com o Evangelos Marinakis, apesar da péssima relação entre o brasileiro e o magnata grego. Ou seja, Edu no Flamengo por hora parece algo distante. E você, classifica o trabalho do José Botto como bom, regular, ruim ou péssimo? Ah, se você acha que é ótimo também, use o espaço para comentário e opine, beleza? Hora de falar sobre Luiz Henrique. Uma série de notícias têm sido publicadas em relação ao atacante que pertence ao Zenit e é alvo do Flamengo. Informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Não é verdade que o Zenit só topa negociar o Luiz Henrique com pagamento à vista. Os clubes tentam chegar a um denominador comum e ainda há uma distância entre aquilo que o Flamengo oferece e aquilo que o Zenit pede. Importante registrar também que o Zenit sonhava com 40 milhões de euros. Nesse momento, pede 35 milhões de euros fixos. O Flamengo já assinou com 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Há tendência que essa história não seja resolvida de maneira tão rápida. Dá para descartar que o Luiz Henrique esteja à disposição do Flamengo para as partidas contra o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores da América. É natural até que o Flamengo passe agora a entender como é que vai funcionar esse duelo contra o Cruzeiro.
Se não passar pelo Cruzeiro, vai restar ao rubro-negro apenas a disputa do Campeonato Brasileiro. Isso pode, eventualmente, tirar um pouquinho do ímpeto em relação à contratação do jogador, que é excelente, mas bastante caro. Muita gente cravando que José Botto se apressou e ofereceu mais do que o BAP estava disposto a gastar. A informação que eu tenho é diferente. Parece haver um processo de fritura dos mais fortes em relação ao executivo de futebol do Flamengo. Alguém acha que o Botto sugeriria um valor que o BAP não pagaria? Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Antes de encerrar o noticiário do Fla, só contar que o rubro-negro recusou a última proposta feita pelo Granada, pelo Lohan. A oferta foi considerada baixa e não deve ser reaberta. Não veio a Almada ontem e hoje, pelo jeito, não vem o LH. Ou seja, não tem um dia de paz no Flamengo, é só sofrimento. Alguma notícia boa? Bom, vamos lá. Tem muita coisa sendo publicada sobre o Luiz Henrique, Flamengo e Zenit, né? Chegaram a cravar que o Zenit só topa negociar o Luiz Henrique à vista. Não é a informação que eu tenho, tá? Informação de uma pessoa próxima ao Luiz Henrique dá conta de que o Zenit topa fazer o pagamento, topa fazer a venda parcelada. Só que a pedida do Zenit é de 40 milhões de euros. O Flamengo chegou a 30 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus. O Zenit até topa reduzir para 35, mas quer esses 35 milhões de euros fixos. Hoje especularam, cara, há um processo muito grande para tentar queimar o filme do Botto, né? E quando essas coisas vazam é porque tem bastante gente no clube incomodada com o comportamento do dirigente. A última dá conta de que o Botto chegou a um valor com o Zenit, mas esqueceu de consultar o presidente do Flamengo, o BAP, e o BAP teria freado a negociação. Não me parece fazer o mínimo sentido. Qual é a lógica de o Botto assumir uma negociação sem consultar o presidente? Apresentar um valor que depois vai ser descartado pelo presidente. Embora tenha acontecido um episódio parecido na época do Braz e do Spindel com o Diego goleiro, né? O Braz e o Spindel fecharam um valor, só que aí o então presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não gostou do valor e acabou por desfazer o negócio. Isso rendeu uma confusão. No final das contas, o Diego Costa até acabou. Era Diego Costa, goleiro? Vamos lá. Diego Costa, goleiro, mas não sei se era goleiro, Diego Costa, Flamengo, agora me fugiu. Diego Alves. O Diego Alves, goleiro, acabou depois até renovando o contrato, mas por cifras inferiores. Enfim, há um processo muito grande para desmoralizar o Botto. O Botto tem sido alvo de muitas críticas, e agora com a confirmação de que Almada não vem e o Luiz Henrique está fora dos confrontos contra o Cruzeiro, e era natural que ficasse, porque é uma operação muito difícil, o Botto vai apanhar pra caramba. O que dá pra cravar é assim, ó, se o Flamengo for eliminado pelo Cruzeiro, vai haver uma caça às bruxas, vai haver uma busca por demissões, e a primeira cabeça que deve acabar rolando é a do Botto, tá bom? Perguntando as novidades sobre o Mengão. Tem algo, Isaías, até esqueci de contar no vídeo da tarde, né? Vamos lá, só para seguir a ordem certinho. O primeiro a falar que o Luiz Henrique era alvo do Flamengo, nessa janela de transferências, foi o Pilhado, tá? O Pilhado contou que o Luiz Henrique era alvo do Flamengo. Aí eu mandei mensagem para o Júnior Mendonça, que é o empresário do Luiz Henrique, ou era, né? E o Júnior falou, Nicola, não tô sabendo de nada. Eu falei, cara, informação que eu tenho é de que não tem nada. Pois bem. Depois eu fui descobrir que o Júnior Mendonça já não estava mais atuando ativamente na carreira do Luiz Henrique. Existem hoje 2 outros empresários que até são sócios do Júnior Mendonça, mas são os caras que estão tocando essa operação. Um deles, irmão do zagueiro Vitão, que pertence ao Internacional. E aí, numa apuração em conjunto com a Lili Santos, que cobre o Internacional, eu recebi a notícia de que o Flamengo já tinha negociação, que o Flamengo tinha conversas com o Luiz Henrique, tinha o sim do atacante e estava disposto a gastar 35 milhões de euros com o Zenit. Fui o primeiro a contar bem antes de todo mundo. Nessa quarta-feira, eu publiquei pela manhã que o Luiz Henrique havia dado sim e que os empresários viajariam para a Rússia. E foi aí que todos os outros jornalistas começaram a publicar que havia uma conversa, que havia um interesse, que o Luiz Henrique quer jogar no Flamengo e que a proposta é de 30 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus, tá? O mesmo Pilhado, que foi o primeiro a falar sobre LH no Flamengo, contou que o Palmeiras entrou na briga pelo atacante. E aí ontem à noite eu não consegui resposta de ninguém no Palmeiras, hoje cedo uma pessoa do Palmeiras me garantiu que o Palmeiras não fez e nem fará proposta pelo Luiz Henrique. Que se o Flamengo de fato tiver avançado, a tendência é que ele vá para o Fla. Final da tarde, o pessoal da ESPN contou que o Zenit só aceitará uma proposta do Flamengo se for em definitivo.
Aí entrei em contato com o staff do Luiz Henrique para saber se eles têm essa informação. E a resposta que eu obtive é de que não há necessidade do pagamento em definitivo, tá? Boa. Então não há, então ainda não há uma. O Flamengo não tem essa resposta de que só há a possibilidade de acordo se o valor for pago à vista. Jailton Barros de Souza Júnior, boa noite, Nicola. O que eu percebo é que o Flamídia não consegue fechar com jogadores e eles deixam vazar que nunca nem teve interesse. E que nunca teve interesse por vender. Não, que teve interesse, teve. Falar que o Flamengo não tentou o Almada é uma maluquice, né? A verdade é que o Almada preferiu jogar no River Plate ao Flamengo. A informação que eu tenho é de que a proposta do Flamengo para o Atlético de Madrid era maior e do salário também era maior, mas o cara optou por voltar para Buenos Aires. A família tem um papel importante nessa história, não tem filhos, ao contrário do que eu disse, mas a informação é essa. A família não queria voltar para o Rio de Janeiro, preferiria estar em Buenos Aires, entre outras coisas. O cara tem amigos no River Plate, o Otamendi é um baita parceiro, enfim, o cara tem o direito de escolher, e escolheu. Pior para o Flamengo, que perdeu uma disputa com o River. Sobre o Luiz Henrique, criou-se um otimismo, né? Várias matérias foram publicadas dando conta de que Luiz Henrique e Flamengo têm um acerto, mas tem mesmo. Só que isso não adianta de nada se o Zenit não aceitar a proposta do Flamengo. E negociar com o Zenit é algo super complicado. Existe uma possibilidade real de o Flamengo não ter nem Almada, nem Luiz Henrique nessa janela de transferências. Quando você pensa muito alto, as negociações são ainda mais complexas. É que muitas vezes o discurso do BAP é um discurso arrogante, né? É um discurso snob. E aí quando você adota essa postura e falha, as críticas vão ser extremamente pesadas, não há a menor dúvida em relação a isso, certo?